Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo Querendo e hoje então, tá certo? A gente vai fazer o seguinte, ok? Que é um tipo de vídeo que eu demoro pra fazer. O último vídeo que eu fiz desse tipo aqui, citando alguma revista, alguma lista, né? Foi há uns 2 ou uns 3 anos atrás, lá em 2017 ou em 2018, né? A qual eu falei ali os 100 livros essenciais da literatura, que também era uma lista da revista Bula, se eu não estou enganado. Não, da BBC. Eu vou deixar o link desse vídeo lá embaixo na descrição do vídeo. Só que, para nós mudarmos um pouco de direção, porque geralmente essas listas são muito citadas por muita gente, né? Isso por muitos sites aí, por muitas revistas e tudo mais, você vai encontrar ali uma tal lista de 100 livros, 1000 livros e tudo mais, né? A mais famosa de todas eu creio que seja aquela da Wallace Gilmore, né? Enfim. Eu irei falar que eu encontrei, na verdade, esse texto da revista Bula também, que é um dos primeiros textos que aparecem no Google, tá? Sobre os melhores começos de livros da literatura e tudo mais. Então, assim, é uma das primeiras, digamos que, sites que aparece aqui no Google. E eu achei bem interessante. Ao ler aqui, eu percebi que vários desses livros aqui, a grande maioria, eu não li. E eu achei isso surpreendente, digamos assim, porque eu imaginava que eu já tinha lido ali a maioria dos que estavam nessa lista e tudo mais. Mas veja só que não, tá? Fiquei um pouco surpreso, confesso pra vocês. Então assim, essa lista aqui que eu vou deixar lá embaixo também na descrição do vídeo, o link para vocês acessarem e verem ali direitinho as informações. É bem extensozinho um pouco, mas vocês conseguem ali ler no mesmo dia se tudo der certo, tá? Então assim, vocês vão encontrar os 15 melhores começos de livro, ou seja, aquele da literatura mundial mesmo. Então assim, você vai encontrar os melhores começos da literatura. E quando você geralmente pergunta aos leitores mais vividos, né, mais experientes e tudo mais, você percebe que eles não tendem a ir em outra direção da que é falada aqui não. Aliás, da que é escrita aqui não. Tá? Geralmente é na mesma direção ali e tudo mais. Então assim, foram mais de 2,4 mil participantes. Desses 2,4 mil participantes, é, houve 15 livros a qual essas mais de 2.000 pessoas citaram repentinamente. Então, assim, esses 15 livros foram que eles colocaram ali na lista. Tá, então eu vou. Além de outros grandes clássicos aqui que foram colocados também. Achei isso bem interessante. Então, assim, eu vou ler aqui para vocês, na verdade, eu vou dizer os livros que estão sendo citados aqui, caso vocês tenham preguiça de ir lá na lista que está embaixo na descrição do vídeo, que eu vou deixar o link. Também assistir esse vídeo vai valer da mesma forma, já que eu vou falar tudo que está escrito aqui, ok? Então antes também eu vou deixar o link lá embaixo na descrição do vídeo, os links, tá certo? De todos os livros que são citados aqui que você pode encontrar na Amazon, ok? Eu vou deixar também o link do Apoia-se do canal, caso você também não esteja apoiando o canal. Dá uma olhadinha lá no Apoia-se, a campanha está aberta há um bom tempo já. Temos 3 apoiadores, eu sempre deixo os nomes dos apoiadores aí embaixo na descrição do vídeo. Então assim, se você puder apoiar o canal, ficaria muito grato. E também, tá bom, eu vou deixar o link de todos esses livros, como eu falei, onde vocês podem encontrar na Amazon. Então, por favor, caso vocês tenham algum interesse, usem os meus links sempre da Amazon, que vocês ajudam o canal, tá bom? Com a pequena comissão, você não vai pagar mais por isso, de forma alguma. Então assim, o primeiro livro dessa lista eu não li, mas assim, é um tanto curioso, porque eu vejo muita gente falar sobre esse livro e eu já deveria ter lido ele um tempinho, mas ele é bem grandão também. Tem também, se eu não estou enganado, uma HQ muito famosa sobre esse livro. Estou falando do Moby Dick, do Herman Melville, né? Então assim, esse livro é um livro bem complicado para ser adaptado. Pelo menos eu creio, tá certo? Que é muito difícil uma adaptação conseguir pegar a grandeza dessa obra, porque eu já dei, claro, né, uma vasculhada aí na internet da vida em alguns trechos desse livro. Tem muitos detalhes, né, de navegação, né? Pelo menos é o que os grandes leitores ali, é o que os leitores em geral costumam falar. Então assim, o trechozinho, o início desse texto, interessante, olha. Chamam-me simplesmente Ismael. Aqui há uns anos não me peçam para ser mais preciso. Tendo me dado conta de que o meu porta-moedas estava quase vazio, decidi voltar a navegar, ou seja, aventurar-me de novo pelas vastas planícies líquidas do mundo.
Achei que nada haveria de melhor para desopilar, quer dizer, para vencer a tristeza e regularizar a circulação sanguínea. Algumas pessoas, quando atacadas de melancolia, suicidam-se de qualquer maneira. Catão, por exemplo, lançou-se sobre a própria espada. Eu instalo-me tranquilamente num barco. Lindo, né? Pois bem, esse é o trecho do Moby Dick de Herman Melville. Tem um filme também que eu já assisti algumas cenas aí, eu sei o final do filme e tudo mais, então acho que também possivelmente é o mesmo final ali do livro, ok, né? Se for o que os filmes ali dizem, né? Enfim. É Moby Dick, gente, é uma história de uma baleia, tá? Eu não sei muito bem ali a história do livro, mas eu sei que são pescadores ali que estão em busca de uma baleia e tudo mais. Enfim, vocês encontram aí, creio eu, porque na época eu assisti o filme aqui no YouTube. Enfim, olha, o próximo livro aqui é um livro que eu também não li, se chama Anna Karenina, do Lev Tolstói. Do Tolstói eu já li algumas coisas, já resenhei aqui para vocês também A Morte de Ivan Ilitch. Eu também encontrei ali um conto dele numa antologia de contos da literatura russa. Eu já li ali alguns contos do autor e tudo mais. Mas Ana Karenina é uma das grandes obras do autor, junto com Guerra e Paz, que eu me encontro lendo no momento, apesar de estar assim no comecinho. É assim, Ana Karenina tem muitos críticos e muitos leitores que consideram essa a grande obra da literatura russa, tá? Aliás, tem leitores que preferem Ana Karenina a Guerra e Paz. Vejam só vocês. Então, né? Esse é um livro que, digamos assim, precisamos ler. E tem também um filme com aquela atriz que era Knight, né? Que fez também o Orgulho e Preconceito, que é uma adaptação incrível do romance da Jane Austen. Então, assim, o começo aqui, o que escolheram aqui do começo é assim, ó. Eu já vi esse começo, já vi aqui os booktubers falarem desse começo aqui. Geralmente eu encontro essa citação aqui desse começo. Olha, todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Tudo era confusão na casa dos Ombrowski. A esposa ficara sabendo que o marido mantinha um caso com a ex-governanta francesa e lhe comunicara que não podia viver com ele sob o mesmo teto. Essa situação já durava 3 dias e era um tormento para os cônjuges, para todos os familiares e para os criados. Todos, familiares e criados, achavam que não faziam sentido morrerem os dois juntos e que pessoas reunidas por acaso em qualquer hospedaria estariam mais ligados entre si do que eles. Bem assim, digamos que revelador o começo desse livro, né? E essa frasezinha aqui é considerada ali uma das grandes frases também da literatura universal daí. Todas as famílias felizes se parecem, cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Bom, Ana Karenina ali. Pretendo ler só obra um dia, mas depois de eu adiantar aí as leituras que estão no Kindle. Então assim, eu vou deixar lá embaixo, na descrição do vídeo, um link do vídeo que eu fiz há um tempinho atrás, que foi das atualizações da leitura. Então assim, eu tô lendo ainda aqueles livros ali, por isso que vocês estão vendo poucas resenhas aqui no canal de livros. E vai durar um pouquinho, porque eu também estou estudando aí na faculdade e tudo mais, então enfim, há pouco tempo. Então eu vou deixar o link lá desse vídeo lá embaixo na descrição, que é atualizações. Então vejam lá. Okay? E Notas do Subsolo de Dostoiévski aqui está em uma posição. Vamos lá. Olha, texto do Notas do Subsolo. Sou um homem doente, sou mau, não tenho atrativos, acho que sofro do fígado. Aliás, não entendo balhufas na minha doença e não sei com certeza o que é que me dói. Não me trato, nunca me tratei, embora respeite os médicos e a medicina. Além de tudo, sou supersticioso ao extremo, bem, o bastante para rejeitar a medicina. Tenho instruções suficientes para não ser supersticioso, mas sou... Não, senhores, se não quero me tratar é de raiva. Isso os senhores provavelmente não compreendem. Bom, temos aqui uma pessoa revoltada com a vida e com a medicina, né? Ele não quer se tratar. Próxima posição aqui é os 100 Anos de Solidão. Esse aqui, possivelmente vocês já conhecem, né? 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Se eu não estou enganado, estavam produzindo uma série sobre esse livro, né? Eu não sei se já fizeram e tudo mais, e de qualquer forma, eu só vou assistir quando eu ler esse livro, porque eu tenho muita curiosidade também. Esse é um livro que participa ali do gênero fantástico, né?
na literatura. Então você tem aquela mistura da realidade e da fantasia, né? Esqueci, não é fantástico necessariamente, é o realismo fantástico, creio eu, se eu não estou enganado, né? Que é aquela mistura da realidade com a fantasia. Eu já li assim, aqui do Brasil, um livro maravilhoso do Rubião e tudo mais. Esqueci o nome do livro. Qualquer coisa me lembra aí nos comentários. É Murilo Rubião, tá certo? Que são contos fantásticos incríveis. Assim, tem o primeiro conto daquele livro é assim, maravilhoso. Eu comecei a ler aquele livro, eu não parava, porque é um conto melhor que o outro, sabe? Enfim, tenho muita curiosidade de ler esse livro do Gabriel Garcia Marques. Do Gabriel Garcia Marques você vai encontrar aqui no canal resenha de um livro que eu fiz dele, que foi o... esqueci. O cara que morre lá do começo do livro. Crônica de uma Casa Assassinada. Não, isso é do Lúcio Cardoso. Enfim, eu vou deixar o link lá embaixo na descrição do vídeo para vocês conferirem aí o livro do Gabriel Garcia Marques que eu li. Que eu não estou lembrando agora. Enfim, tem vídeo aqui no canal também. Olha, esse texto aqui eu também já vi, porque muitos booktubers e muitos leitores citam esse trechozinho aqui. Muitos anos depois, diante do pilotão, né, do fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Macondo era então uma aldeia de 20 casas de barro e taquara, construídas à margem de um rio de águas diáfanas que se precipitavam por um leito de pedras polidas, brancas e enormes como ovos pré-históricos. O mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome, e para mencioná-las se precisava apontar com o dedo. Temos uma descrição aí dessa cidade que, né, tem toda uma referência do próprio Gabriel Garcia Marques, né, no lugar a qual ele viveu e tudo mais. E temos aqui o grande livro do Guimarães Rosa, né, em outra posição, que é o Grande Sertão Veredas. Esse aqui todo mundo conhece. Vou deixar o link lá embaixo da resenha do livro que eu fiz para esse livro. Da resenha desse livro aqui no canal. Enfim. E também eu já li aqui e interpretei alguns trechos dessa grande obra, né? Então, o Grande Sertão Veredas já começa. Esse trecho aqui eu já conheço, eu gosto muito dele. Olha, não nada, tiros que o senhor ouviu foram de brigas de homem não. Deus esteja, alvejei mira em árvores no quintal, no baixo do córrego, por meu acerto. Todo dia isso faço. Gosto, desde mal em minha mocidade. Daí vieram me chamar. Causa de um bezerro branco, erroso, os olhos que nem ser, se viu e com máscara de cachorro. Me disseram, eu não quis avistar. Mesmo que por defeito, como nasceu, arrebitado de beiço, esse figurava rindo feito pessoa. Cara de gente, cara de cão, determinaram, era o demo. A simbologia do demônio nesse livro aparece várias vezes, tá? Então assim, o demônio aqui vai aparecer de todas as formas que você puder imaginar, tá bom? Há várias citações, acho que são mais 80, 90, 70 citações do demônio mesmo. E teremos nessa obra também o Grande Sertão Veredas, né, bom? A figura, né, do pacto do diabo, né? Enfim, eu já li esse livro e é assim, é maravilhoso. Enfim, assistam o meu vídeo sobre esse livro. Pretendo reler muito em breve, depois dos livros que estão no Kindle. Enfim, A Metamorfose de Franz Kafka. Eu também já sabia, esse livro eu já li também. E, assim, podemos dizer assim que as pessoas citam muito esse começo e eu gosto muito desse começo. Olha, quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso, estava deitado sobre suas costas duras como couraça, e ao levantar um pouco a cabeça, viu seu ventre abaulado. Marrom, dividido por nervuras arqueadas, no topo de qual a coberta prestes a deslizar de vez, ainda mal se sustinha, suas numerosas pernas lastimavelmente finas em comparação com o volume do resto do corpo, tremulavam desamparadas diante de seus olhos, né? Pra quem não sabe, a Metamorfose conta a história do Gregor Samsa, que acorda ali numa manhã transformado em um inseto monstruoso. Não é dito que é uma barata ou nada do tipo, tá? Ele acorda em um inseto monstruoso. E aí você vai acompanhar toda a forma como a família vai tratando esse ser agora, né?
porque, enfim, é um livro que tem muita angústia por trás de cada personagem, e é bem assim, é espetacular aquilo ali. O Franz Kafka gosta muito de mexer com o próprio sentimento de nojo de nós leitores nesse livro, mas não é qualquer nojo, não. É um nojo bem assim crítico, bem ético, moral, sabe? É uma coisa muito boa esse livro. Mas eu já vi gente ali que teve vontade de vomitar ali em algumas cenas desse livro. Não aconteceu comigo, mas assim, é um livro pesado, tá? Se você para pra pensar em um lado filosófico, existencial, esse livro é bem assim, bem mesmo, pesado mesmo. Mas tem vídeo aqui no canal também, vou deixar o link lá embaixo. Bom, temos aqui um autor, eu já li um livro dele que foi o Teatro de Sabá, sim, eu tô falando do Philip Roth, né, Roth. Lançou-se aí uma biografia desse autor, né, polêmica biografia, porque ele abusava, eu não sei. Eu sei que o cara é muito polêmico na sua vida, mas nós temos que reconhecer que foi um dos grandes escritores do século XIX, né, os 20, desculpa. Porém, é um autor que eu tive uma experiência ruim. Eu não gostei do Teatro de Sabá, foi uma leitura complicada. E olha que eu li o livro inteiro, mas eu não sei como consegui chegar ao final daquilo ali, porque é um livro estranho, sabe? É um livro que mexe muito com o leitor, mas não é aquela coisa de reflexão, não, é a construção do personagem principal, e a narrativa muitas vezes é cansativa, sabe? Eu não fiz vídeo pro Teatro de Sabá e não vou fazer não, porque se for fazer vai ser um vídeo assim mais engraçado que eu vou fazer na vida, sabe? Porque é um livro engraçado, já começar por aí. É um livro engraçado, tá, gente? O Teatro de Sabá. Aqui vai citar o Complexo de Portnoy. Não tenho curiosidade de ler esse livro porque eu não tive uma experiência boa com o Felipe Otto com o Teatro de Sabá. Mas, nesse caso, eu mude de ideia aí, né? Talvez eu leia esse livro aí, O Complexo de Portnoy. Até porque esse é um autor que muita gente gosta. Então eu creio que ao conhecer outras obras do escritor, eu vá mudar de opinião. Não tenho certeza. Mas se eu mudar, vai ser legal, né? Conhecer. Ó, vamos ver o texto aqui desse livro. Complexo de Portnoy. Ela estava tão profundamente estranhada em minha consciência que no primeiro ano na escola eu tinha a impressão de que todas as professoras eram minha mãe disfarçada. Assim que tocava o sinal ao fim das aulas, eu voltava correndo para casa, na esperança de chegar ao apartamento em que morávamos antes que ela tivesse tempo de se transformar. Invariavelmente, ela já estava na cozinha quando eu chegava, preparando leite com biscoitos para mim. No entanto, em vez de me livrar dessas ilusões, essa proeza só fazia crescer minha admiração pelos poderes dela. Bom, eu gostei do início desse livro, achei interessante. Quem sabe não dê mais uma chance para esse autor, né? Temos aqui outro autor, A Lua Vem da Ásia. Eu não conheço esse livro e nem esse autor. De Campos de Cavalo. Vocês conhecem? Me digam aí nos comentários. Ó, vamos ler aqui o texto. Aos 16 anos, matei meu professor de lógica, invocando a legítima defesa. E qual defesa seria mais legítima? Logrei ser absolvido por 5 votos a 2 e fui morar sob uma ponte do Sena, embora nunca tenha estado em Paris. Deixei crescer a barba em pensamento, comprei um par de óculos para míope e passava as noites espiando o céu estrelado, um cigarro entre os dedos. Chamava-me então Adilson, mas logo mudei para Heitor. Depois Rui Barbo, depois finalmente Astrogildo, que é como me chama ainda hoje. Quando me chamo. Bom, não me chamou tanta atenção aí, mas vou pesquisar depois mais sobre o Campos de Carvalho, A Lua Vem da Ásia. Título interessante, bonito título. Bom, esse aqui eu já ouvi falar também, O Apanhador no Campo do CT. Eu tenho curiosidade de ler esse livro. Na verdade, não sei como ainda não li ele, porque eu devia ter lido ele aos meus 15, 16 anos, né? Poderia, porque é um livro que tem ali um personagem adolescente, se eu não estou enganado. Então, assim, temos aqui o texto desse O Apanhador no Campo de Seteio, do G.D. Salinger. Olha, vamos lá. Se querem mesmo ouvir o que aconteceu, a primeira coisa que vão querer saber é onde nasci. Como passei a porcaria da minha infância. O que os meus pais faziam antes que eu nascesse. E toda essa lenga-lenga, tipo David Copperfield, que eu já li, tem vídeo aqui no canal também. Aliás, tem vídeo sobre esse livro aqui no canal. Mas para dizer a verdade, não estou com vontade de falar sobre isso.
Em primeiro lugar, esse negócio me chateia. E além disso, meus pais teriam um troço se contasse qualquer coisa íntima sobre eles. São um bocado sensíveis a esse tipo de coisa. Principalmente meu pai. Não é que eles sejam ruins. Não é isso que estou dizendo, mas são sensíveis pra burro. Bom, temos aí o apanhador no campo do centeio. De centeio, meu Deus, centeio não. Enfim. O David Copperfield já tem vídeo aqui no canal. O amanuense Belmiro está também nessa posição de Ciro dos Anjos. Foi bastante citado aí pelos leitores também. Não conheço essa obra. Pretendo pesquisar. Ó. Ali, pelo oitavo shopping, chegamos à conclusão de que todos os problemas eram insolúveis. Florencio propôs então um nono, argumentando que outro copo talvez trouxesse a solução geral. Éramos 4 ou 5 em torno de pequena mesa de ferro no lado do parque. Alegre véspera de Natal. As mulatas iam em vinho com requebros, enfim, sorrindo dengosamente para os soldados do regimento de cavalaria. No caramanchão, outras dançavam machixe com pretos reforçados, enquanto um cabra gordo de melenas fazia a vitrola funcionar. Interessante isso aqui. Bom, temos aqui esse outro autor que eu já li um conto dele. É um autor assim, se eu não estou enganado também, é um autor contemporâneo. É o Carlos Heitor Cone, né? Temos aqui o Ventre. Essa obra foi bastante citada ali pelos leitores. Vou dar uma lida no texto aqui para vocês. Positivamente, meu irmão foi acima de tudo um torturado. Sua tortura seria interessante se eu a explorasse com critério, mas jamais me preocupei com problemas do espírito. Belo para mim é um bife com batatas ou um par de coxas macias. Não sou lido tão pouco. A única atração que tive por livro limitou-se à ilustração de um tratado de educação sexual que o vigário do Lins fez o pai comprar para nosso espiritual proveito. Só creio naquilo que possa ser atingido pelo meu cuspe. O resto é cristianismo e pobreza de espírito. Gostei disso aqui. Só creio naquilo que possa ser atingido pelo meu cuspe. O resto é cristianismo e pobreza de espírito. Temos aqui um ateu, não é isso? Esse livro aqui é polêmico. Estou falando Lolita, o próximo texto Lolita do Vladimir Nabokov. Esse livro aqui eu já li, tem vídeo aqui no canal e a minha opinião está lá naquele vídeo. Assistam, tá? É um livro polêmico, um livro que aborda pedofilia. Então, assim, temas como esse são complicados de serem abordados, seja no cinema, na literatura, nas artes em geral. Porque é um tema que mexe com crianças e vivemos em um país, vivemos na verdade em um mundo onde de fato defende-se muito a inocência das crianças, tá? E não é por acaso, tá? Enfim, é um livro pesado. Lolita do Vladimir Nabokov, esse texto aqui eu já conheço, achei uma coisa linda, mas aí ele se torna triste quando eu lembro que é um adulto que tá falando isso aqui, aí eu começo a ficar... Lolita, luz da minha vida, labareda em minha carne, minha alma, minha lama, Lolita. A ponta da língua descendo 3 saltos pelo céu da boca para tropeçar de leve no terceiro contra os dentes. Lolita. Pela manhã ela era Lô, não mais que Lô, com seu 1,47 m de altura e calçando a única meia saquete. Era Lola ao vestir os jeans desbotados. Era Dolly na escola. Era Dolores sobre a linha pontilhada. Mas em meus braços sempre foi Lolita. Será que teve uma precursora? Sim, de fato teve. Na verdade, talvez jamais teria existido uma Lolita se em certo verão eu não houvesse amado uma menina primordial. É lindo esse trecho, realmente, bem, bem lindo. Mas é um pedófilo que está falando isso. Então, assim, na história de Lolita você tem essa paixão e tudo mais, né? E tem trechos muito bem românticos. O Nabokov, ele tinha essa escrita muito poética, né? E isso disfarçava muito bem as suas reais intenções ou o tema desse livro. E esse é considerado, querendo ou não, tá bom? Segundo aí as informações das revistas e dos livros, 100 livros, 1000 livros aí da literatura mundial, é considerado um dos grandes livros do século XX. Está na lista ali dos 100 livros do século XX. Geralmente, esse livro Lolita é bastante citado, tá? E não é por acaso, porque
e a escrita do autor é fantástica, isso eu tenho que concordar, apesar da temática ser polêmica. Vou ter que dar uma né, rapidinho aqui, porque já estamos em 24 minutos de vídeo, indo para o 25. Ó, O Jardim do Diabo, de Luiz Fernando Veríssimo. Eu gosto do Luiz Fernando Veríssimo. Já resenhei alguns livros dele aqui para vocês. Me chame de Ismael e eu não atenderei. Meu nome é Estevão. Ou coisa parecida. Como todos os homens, sou 80% alga salgada, mas já desisti de puxar destas profundezas qualquer grande besta simbólica, como a própria baleia, vivo de pequenos peixes à superfície, que pouco significam, mas alimentam. Você talvez tenha visto alguns dos meus livros nas bancas. Todo homem, depois dos 40, abdica das suas fomes, salvo que mantém vivo. São aqueles livros mal impressos no papel jornal, com capas coloridas, em que uma mulher com grandes peitos de fora está sempre prestes a sofrer uma desgraça. Bom, Jardim do Diabo, do Luiz Fernando Veríssimo. Próximo livro aqui temos a autora Virginia Woolf. Eu tenho um livro dela, tá bem ali, que é o Mrs. Dalloway, né? As Ondas, eu já ouvi falar desse livro. Não pensava que ela estaria na lista. Me surpreendi também. Para mim, na verdade, o qual estaria na lista seria o Mrs. Dalloway e não As Ondas. Que interessante, né? Bom, tem também um filme, se eu não estou enganado, com aquela atriz que eu adoro, que é a Tilda Swinton, que é uma grande atriz, sobre esse livro, não é isso? Eu não sei se é sobre esse livro, eu creio que seja. Bom, é sobre esse. Eu não lembro. Enfim. Se não for, me corrijam. Bom, mas eu sei que ela fez ali um filme baseado em alguma obra da Virginia Woolf. Só não sei de qual obra foi essa. Ó, o sol ainda não nascera. Era quase impossível distinguir o céu do mar, mas este apresentava algumas rugas, como se de um pedaço de tecido se tratasse. Aos poucos, à medida que o céu clareava, uma linha escura estendeu-se no horizonte, dividindo o céu e o mar. Então o tecido cinzento coloriu-se de manchas em movimento, umas sucedendo-se às outras, junto à superfície, perseguindo-se mutualmente em parar. Bom, a Virginia Woolf é um tipo de escritora que trabalha com fluxo de consciência, né? Ela é uma das grandes conhecidas escritoras do século XX que trabalha com fluxo de consciência junto com James Joyce e tudo mais. Não sei se nas ondas teremos o fluxo de consciência dela, mas isso eu diria que é quase um aspecto, digamos que inseparável da sua obra, né? Eu creio. Mas quando se fala de Virginia Woolf, o que se destaca é o fluxo de consciência, é a narrativa dela, que tenha toda a sua originalidade, né? Junto com outros autores além do século XX também. Bom, eu já conversei com você sobre alguma coisa dela, não lembro. Acho que eu nunca li nada dela. Eu já li um conto dela, se eu não estou enganado. Livro mesmo eu não li ainda, pretendo ler. Eu tenho um aqui em casa. Don Quixote de Miguel de Cervantes, a última obra. Até que enfim acabou, porque tá longa que eu vi. Eu já li várias assim, adaptações de livros pequenos assim, sobre essa obra. Tem uma aqui e tem outrazinha bem ali, que tá naquela partezinha ali. Tem dois livros adaptados dessa obra Don Quixote de Miguel de Cervantes. Gosto muito da história do Don Quixote por causa do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que foi o meu primeiro contato com essa obra. Eu vi um episódio em que, enfim, a Tia Benta, algo do tipo, ela lia, né, um dos capítulos desse livro. É um episódio incrível ali do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Enfim, então eu gosto muito de Miguel de Cervantes, mas eu pretendo ler a obra. A minha professora de espanhol, Liza, ela já trabalhou, na verdade, com alguns capítulos desse livro inteiros mesmo, na sala de aula, em espanhol, tá? Então tem que entender espanhol ali mesmo, na dura. Mas não é tão difícil de entender não. Aliás, é bem difícil, mas né, a gente se vira ali. Porque espanhol, na literatura clássica, tem várias palavras assim que, Jesus amado, você precisa realmente consultar o Google para saber. Mesmo tendo algumas semelhanças com o português, ainda assim é complicado algumas palavras. Bom, olha, desocupado leitor, sem juramento meu embora. Vou repetir novamente. Desocupado leitor, sem juramento meu embora, poderás acreditar que eu gostaria que este livro, como filho da razão, fosse o mais formoso, o mais primoroso e o mais judicioso e agudo que se pudesse imaginar. Mas não pude. Eu contravi a ordem da natureza, que nela cada coisa engendra seu semelhante.
E assim, o que poderá engendrar o estéril e mal cultivado engenho meu, senão a história de um filho seco, murcho, antojadiço e cheio de pensamentos dispares e nunca imaginados por ninguém mais. Exatamente como quem foi engendrado num cárcere onde toda a incomodidade tem assento e onde todo triste bagulho e onde todo triste barulho faz sua habitação. Isso é uma pergunta, tá? Não consegui ler aqui alguns trechozinhos da forma correta por causa do flash da câmera aqui que atrapalha um pouco, enfim, a minha visão, e aí eu acabo me atrapalhando algumas palavras aqui. Quer dizer, eu li todos da forma certinha, mas eu tive essas borradinhas aí ao longo do vídeo, tá? Devido ao flash da câmera, tá? Por causa disso. E é isso, terminamos a lista. Esses foram os 15 livros ali, os melhores começos de livros da literatura mundial, segundo a revista Bula, a qual eu vou deixar o link lá embaixo na descrição do vídeo. Caso vocês queiram consultar, tá bom? Escrever para ler ali, eu pretendo ler alguns aqui que são citados, conhecer alguns escritores que eu não conhecia, como Campos de Carvalho, por exemplo. Tenho certeza que quando eu olhar no Google aqui eu vou ficar surpreso e, puxa, eu conhecia, eu já vi essa foto. Enfim, tá aí. E é isso, tá? Vou deixar todos os links de onde vocês podem encontrar esses livros que eu acabei de citar, de falar agora, lá na descrição do vídeo. Por favor, tá certo? Se forem comprar qualquer coisa, gente, usa o link lá embaixo na descrição do vídeo. Eu estou usando a aba da comunidade aí também para divulgar ali ofertas de livros da Amazon e tudo mais, ou de não livros também. Vou usar a comunidade para isso, para não ficar parado, porque aquela comunidade ali eu não sei o que eu faço, tá vendo? O YouTube me possibilitou depois dos 1000 inscritos, mas eu acabo não usando. Então eu vou usar para fazer isso aí, para divulgar essas promoções. E é isso, ok? Se você é novo por aqui, se inscreve, curte, tá certo? Comenta aí embaixo também. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.